Bom, pessoal, então boa tarde, estamos aí começando a nossa segunda aula sobre o Japão. Eu havia já deixado para vocês no AVA, né, um link de um vídeo sobre a história do Japão. Pedi a vocês também para ler um artigo bem simples e pequeno, O Japão na Era Meiji, um texto sobre o modelo japonês de ascensão e crise. Deixei também um mapa mental, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele na próxima aula. Mais uma vez, deixei aí a página do GeoAtlas e deixei o slide que eu vou trabalhar com vocês na aula de hoje. Lembrando que para essa semana, dia 26, sexta-feira, termina o prazo da entrega aí da nossa segunda AP, tá? Deixa eu abrir aqui a tela do AVA, né, compartilhar com vocês aí. Nossa segunda AP, ela tá aqui, trabalho e resolução dos exercícios aqui sobre a SEI, do livro didático. Então tá aqui, ó, enviar até sexta-feira, tá bom? Então só para lembrar vocês, para não esquecerem, para não perderem pontos aí de bobeira, tá? Gostaria de aproveitar a oportunidade também para parabenizar o aluno Zampier e a aluna Júlia Duarte, que dos trabalhos que eu li, foi o que eu considero, os dois que eu considerei assim, fizeram uma pesquisa com mais detalhes, né, que aprofundaram mais sobre a questão do Mar de Aral. Então eu fiz questão de deixar aqui. Os trabalhos da maioria ficaram bons, tá? Muitos de vocês esqueceram de colocar, né, sobre a questão dos rios que fazem a transposição, né? Então, por conta disso, perderam um pouquinho de ponto, mas a maioria escreveu um texto bem legal, bem interessante e conseguiu aí atingir os 9, 10 pontos, tá? Então, quero parabenizar a todos aí pela participação e dizer que eu espero que esse trabalho tenha servido para mostrar para vocês como que certas construções, né, podem trazer sérios problemas, sérios crimes, né, para as questões ambientais, como foi o caso, né, recente que a gente tem aí da Vale aqui em Minas Gerais, que foi um crime ambiental. E essas questões ambientais normalmente elas ficam sempre em segundo plano e a natureza ela demora muito para conseguir, né, voltar a se recuperar, tá? Então, na verdade, foi esse o objetivo que eu trouxe nesse trabalho, para haver um pouco dessa conscientização. Claro que na época da União Soviética eles não sabiam, né, que ia dar tanto problema, mas esse mar aí secou, né, na sua grande maioria, maior parte, e trouxe diversos problemas para aquela população que dependia deles, tá? Bom, agora falando sobre o assunto da aula de hoje, vou compartilhar aí. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o trabalho, gente, antes de eu começar a aula? Não? Então tá. Bom, então, gente, hoje nós vamos falar sobre a parte histórica do Japão, tá? Esse slide, ele é um pouquinho chato, vamos dizer assim, porque tem muito detalhe, tá? Mas é muito interessante a gente falar de Japão, porque como a gente já viu no slide anterior, a gente está falando de um país muito pequeno, tá? Que tem dificuldades em relação a questões naturais, né? Diversos problemas, tem pouco recurso natural e mesmo assim, na década de 70, o Japão consegue se tornar a segunda maior economia do mundo, né? Mesmo tendo passado aí pela Segunda Guerra Mundial, ter sido atacado por bomba nuclear, o Japão ele consegue se recuperar. Então, o objetivo de eu trazer para vocês uma aula sobre o Japão é justamente mostrar nessa questão de como a modernização, que é um conceito que ele vai surgir no século XX, né, fez com que a população, né, a cultura japonesa, vamos dizer entre aspas, acabasse se ocidentalizando, né, e o Japão conseguisse aí, com a ajuda dos Estados Unidos, claro, né, após a Segunda Guerra Mundial, se tornar uma grande potência asiática, tá?
Então vamos lá, gente. Eu vou falar aqui sobre os antecedentes à restauração Meiji, o que foi o governo Meiji, a expansão territorial, um pouquinho do Japão na Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra, tá? E o que o Japão trouxe aí de novidade. Bom, o artigo que eu deixei para vocês, para quem quiser, pega ele aí, deixa ele aberto, o Japão na era Meiji. Deixa eu colocar aqui na tela também. Só um minutinho. Deixa eu colocar o... Bom, vou compartilhar a tela que vai ficar mais fácil para mim. Vocês estão visualizando a tela do artigo? Alguém responde, por favor, no áudio? Então tá. Então esse aqui é o artigo que eu deixei para vocês darem uma olhada. Então, alguns pontos desse artigo eu sugiro vocês realmente fazer a leitura. Eu quero destacar, alguns eu coloquei até no slide, tá? Bom, eu vou só começar aqui na introdução, né? Poucos lugares parecem tão longínquos para os brasileiros quanto o Japão. Não é de se estranhar, portanto, que tão pouco seja dito sobre esse lugar durante a vida escolar. Na verdade, qualquer referência a esse país só é levantada quando se torna inevitável, como quando se trata da trágica participação japonesa na Segunda Grande Guerra. No entanto, é equivocado pensar que a Terra do Sol Nascente pode ser estudada dentro de assuntos convencionais no ensino médio. A partir da realidade japonesa, é possível tratar também de temas muito discutidos, como a globalização e a modernidade, de forma a apresentar-lhes novas perspectivas. Analisar os efeitos da modernidade e da globalização do Japão pode ser muito rico, né, conforme diz o Renato Ortiz, que dedica a obra O Próximo e o Distante Japão e Modernidade Mundo, exatamente a esses reforços. A partir dessa mesma obra, o presente trabalho pretende apresentar brevemente algumas considerações que podem e devem se aprofundar de acordo com o interesse que suscitarem, né? Então, gente, esse artigo ele vai trabalhar com essa ideia de como que o Japão ele conseguiu sair de um país que é caracterizado por um sistema feudal e atingiu o status de Japão moderno na segunda metade do século XX, tá? Então, em pouquíssimos anos. Então, eu sugeri a leitura para ficar mais completo, mas eu fiz o resuminho para vocês no slide, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, Japão e a era Meiji. Eu vou falar um pouquinho dos antecedentes. Na verdade, a história japonesa ela começa a interessar para nós quando a gente fala sobre o regime dos shogunatos, tá? Que muitos de vocês devem conhecer, né? Porque os samurais, tem até um filme chamado O Último Samurai, é bem conhecido, tá? A presença desse samurai. Bom, se a gente for pensar, aproximadamente até 1850, a década de 50 ali, o Japão, ele era um país isolado e feudal. Então, com a característica típica lá da Europa, né, que a gente via lá no século XV, o Japão vivia em pleno século XIX, tá? Então, uma característica aí, um país totalmente isolado do mundo ocidental, tá? Enquanto o capitalismo, né, os Estados Unidos, por exemplo, já estava ali passando pela questão do imperialismo, de encontrar, né, novas potências, novos países para exploração, o país estava isolado e mantinha aquelas características típicas do feudalismo, tá? Os senhores feudais, eles eram chamados de shoguns e eles eram chefes militares, tá? Esses shoguns eram títulos concedidos pelo imperador, que significava comandante do exército. Bom, do século XVII ao século XIX, o Japão foi governado pelo clã Tokugawa. Aí, né, no artigo que eu comentei com vocês, ele vai comentar um pouquinho mais sobre esse clã, tá? Se não me engano, já está até aqui, logo no segundo tópico. Aí depois, para quem quiser saber mais, é só clicar ali para dar uma lida. Bom, em 1639, sobre esse shogunato, né, iniciou-se um período que impedia tanto a imigração quanto a emigração.
Então, quer dizer, é o que eu comentei antes, o Japão, ele ficou por muito tempo vivendo esse período feudal e ele não tinha nenhum tipo de comércio ou relação com nenhum país vizinho, tá? Então era proibido tanto a imigração quanto a emigração. Por isso que o país ficou tanto tempo atrasado, tá? Os samurais, eles eram guerreiros. Agora o que está aqui marcado em vermelho é importante saber, né? Os senhores feudais eram chamados de shoguns. Não existia um estado centralizado. Vai haver uma figura de um imperador, né? Uma figura que reina, mas não governa. E até 1850, então, o país ele ficou aí isolado e com características feudais. Aí o que vai acontecer, gente? Depois disso, né, vivendo esse processo aí de imperialismo norte-americano, um camarada chamado Matthew Perry, ele vai chegar ao Japão, tá? E vai ficar impressionado com o atraso, né? Em plena década de 1850, o país estava extremamente atrasado, não mantinha relação internacional com nenhum país, e ele vai se questionar, né? Por que o Japão se mantinha isolado durante tanto tempo? Então, o que vai acontecer? Ele vai chegar nas terras japonesas e ele vai meio que ameaçar aquele povo, né? Que ele vai falar, ou vocês começam a ter relações comerciais comigo, ou a gente vai atacar vocês, tá? Então, como a gente estava falando de um país extremamente atrasado, o que vai acontecer? E a população já extremamente cansada, né, de viver por muito tempo por esse regime, o shogunato vai acabar sendo extinto, tá? Então, os japoneses, eles vão levar um choque, né, de civilização, tá? Um país que estava isolado do mundo desde o século XVII, tá? Com a grandeza das revoluções industriais, fará com que o Japão, a cabeça, né, dos japoneses vire de pernas para o ar, como eu coloquei entre aspas. Porque pensem bem, enquanto a Europa já tinha passado aí por revoluções industriais, o continente, né, estava bem desenvolvido, o Japão estava ali passando por um atraso de vida, né? Então a população ela vai começar a ter acesso até pelo contato ali com os americanos e vai começar a se sentir realmente assim, estamos sendo prejudicados e isso precisa mudar. Então a própria população japonesa vai começar a apoiar os americanos, tá? Então eu tirei esse trecho aqui lá do artigo que eu comentei, né? Eu vou falar só o que está grifado aqui. O Comodoro, né, que é o Matthew Perry, chegou ao Japão e proferiu um ultimato. Ou o Japão aceitava estabelecer o comércio ou seria atacado, tá? E os interesses dos Estados Unidos, que vivia seu momento de expansão, justificada pela doutrina do destino manifesto, com a abertura do Japão, era poder contar com os portos japoneses para reparar seus navios e obter suprimentos durante suas viagens, tá? Além também, né, de pegar ali no pouco de bacia sedimentar que o Japão tinha, a questão do carvão, tá? Para as máquinas aí a vapor, tá bom? Isso daí tá lá no artigo. Então, gente, depois disso daqui, né, depois dele ter chegado, né, o Matthew Perry ter chegado lá, a população extremamente cansada, o que vai acontecer? Vai aparecer a figura desse cara aí que vai ser extremamente importante para o Japão, tá? E aí, esse imperador ele vai receber esse título de Meiji, tá? Então, é o imperador Mutsuhito, que vai ser conhecido como Meiji Mutsuhito, que vai trazer aí a modernização para o Japão. Porque o argumento dele vai ser muito simples. O que ele vai falar com a população, com a sociedade japonesa? Ele vai falar o seguinte, não é mais cabível para nós manter, né, a nossa sociedade fechada. Pelo contrário, a gente precisa abrir as nossas portas para receber e, além disso, mandar estudantes para os Estados Unidos, para a Europa, para trazer os conhecimentos que a gente ficou bloqueado, fechado durante tanto tempo para o nosso país. Então, e além de outras coisas que eu vou comentar aqui, tá? Então, ele vai ser extremamente importante para o processo de desenvolvimento do Japão. E é ele que vai se transformar, né, o Japão no início do século XX aí na primeira potência asiática, tá? Então aqui eu coloquei alguns resuminhos, vamos lá. Em 1968 a gente vai ter aí a figura, né, do imperador Mutsuhito, tá? Ele vai assumir o trono. A primeira coisa que ele vai fazer é abrir as portas ao comércio externo.
ele vai começar a ser chamado de Meiji, como eu já falei com vocês, e ele vai passar a não expulsar essas potências industrializadas, e sim absorver a modernidade dos países desenvolvidos e transformar o Japão em uma potência industrializada. Então, qual que é a ideia dele? Vamos dizer assim, tratar bem quem está chegando no Japão, principalmente os americanos, fazer um acordo, mandar esse pessoal, os estudantes, né, que queiram sair dali, e fazer uma parceria para que o Japão também pudesse o quê? Se industrializar e pudesse se modernizar, como é o termo que vai passar a ser usado no século XIX, tá? Agora, como a gente viu na aula passada, o Japão tem um problema muito grande relacionado ao seu território, que é a questão de falta, né, de recursos naturais. Então, o que vai acontecer? O Japão ele vai precisar estruturar, né? O Mitsuhito ele vai precisar desenvolver uma sociedade em que essa sociedade apoie o governo para a ideia de imperialismo. E para aquela época, como é que poderia ser feito esse imperialismo? Apenas através de guerras. Então ele precisava desenvolver uma mentalidade japonesa que essas pessoas tivessem a consciência que se o Japão não entrasse em guerra posteriormente, ele não iria conseguir, por exemplo, matéria-prima para se desenvolver. Então esse é até um dos motivos, né, que vai fazer com que o Japão ele se arrisque aí a questão da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, olha as medidas modernizadoras que ele vai fazer, né? Os estudantes japoneses são mandados para estudar em outros países, para aprender o conhecimento científico e trazê-los para o Japão. Serão fundadas diversas escolas, busca de uma sociedade culta, educada e capacitada. Isso daqui não é novidade para ninguém, né? A gente sabe que o Japão ele tem essa cultura. Na próxima aula, quando a gente for falar até da questão da população japonesa, é até meio triste dizer, né? Mas o Japão os japoneses têm uma cultura tão grande nessa questão de trabalho que muitos deles não conseguem nem casar porque ficam focando muito na questão de trabalho, tá? E eles focam muito na questão familiar também. Continuando nas medidas modernizadoras, a gente vai ter um investimento em tecnologia pesado, educação pública, exército e marinha. Lembrando, né, que no caso da marinha, a gente está falando de um país rodeado pelo mar. Então, eles precisavam desenvolver, né, tanto essa parte aí de exército e marinha para ataques, futuros ataques. Quer dizer, o Mitsuhito, ele já estava com essa ideia. A gente precisa colocar na cabeça do nosso povo que o exército, né, que a marinha é muito importante para a defesa do nosso território e principalmente para ataque, porque com esse pequeno território aqui e com essas características que nós temos, nós não iremos conseguir crescer mais do que isso, tá? E foi isso que foi acontecendo. A gente vai ter também o processo de intervenção do Estado na economia e o militarismo, que vai ser bem pesado. Então, desde novo, né, os homens eles já eram treinados e colocados assim na cabeça deles que eles precisavam lutar pelo seu país, tá? A questão mesmo do nacionalismo. O Estado vai acabar, mais um trecho aí do artigo, né? O Estado vai acabar gradualmente com as distinções formais entre as classes, né, que existia durante o feudalismo. Ele institui o serviço militar obrigatório em 1873, retirando o monopólio militar dos samurais. Tentava-se cada vez mais dar uma ideia de um povo japonês que unido faria oposição às potências ocidentais. Elevou-se assim a língua japonesa comum, os elementos religiosos, principalmente o shintoísmo. Então aqui é a ideia do fortalecimento do nacionalismo japonês. É aquela mesma ideia que a gente estuda, né, quando a gente fala da Alemanha, quando a gente fala do Hitler, né? É claro que aqui um pouco menos, mas a ideia era o quê? Fazer com que os alemães defendessem, né, a ideia do nacionalismo, defendesse a guerra, né, que eles precisavam realmente estar ali lutando. E aqui o imperador Mitsuhito queria fazer, claro que anterior, né, ao Hitler, mas ele fez a mesma coisa, que foi o quê? Convencer a população de que eles precisavam desenvolver um país que tivesse total força para lutar com a potência ocidental, tá? A meta de modernização se faz através de investimentos estatais em infraestrutura
apoio a empresas, criando assim oportunidades para a formação de grandes conglomerados comerciais, que a gente vai chamar, tá, de zaibatsus, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas quando a gente tá falando de grandes empresas aí na mão do governo, tá? Que a gente conhece como conglomerados, lá no Japão eles vão ser chamados de zaibatsus, tá? Consolidação de um sistema bancário e consegue uma gradual centralização administrativa. Além disso, o Estado coloca como a obrigatoriedade a educação, utilizando modelos escolares ocidentais. Então isso aqui é até bem interessante, né, quando a gente pensa naquelas sociedades que conseguem desenvolver aí se tornarem desenvolvidas, todas elas têm como base um desenvolvimento muito grande na educação, tá? O Japão é um grande exemplo disso, a gente também tem a Coreia do Sul, né? Mas e a gente vê, né, que desde a história lá do Meiji ele já coloca como base. E a gente vai ver que após a Segunda Guerra Mundial isso aqui vai aparecer de novo como um grande marco, né? Eles vão pensar o seguinte: a gente precisa desenvolver a educação para a gente conseguir desenvolver uma sociedade rica, né? Uma sociedade com uma tecnologia eficaz, tá? Então o que vai acontecer, gente? Com isso tudo, no final do século XIX, o Japão ele já se torna aí a primeira potência imperialista asiática, tá? Então, no finalzinho ali do século XIX, o Japão aí se torna a primeira potência asiática. Isso vai fazer com que os japoneses, né, eles se sintam, né, entre aspas, eles vão falar o seguinte: bom, a gente tá foda, né, então a gente tem condição aí de entrar em guerra. Agora sim, nós podemos enfrentar os nossos adversários, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês mais uma vez, um pouco mais até, as características que eu comentei, um resumo, tá? Aqui tá com mais coisa. E o que tá em azul eu considero mais importante, tá? Então eu vou ler isso aqui. Então a gente já falei, né, vai ter o fim aí do sistema feudal, do shogunato, dos samurais, a extinção dos feudos e vai ter uma grande reforma agrária, abertura dos portos, intensificação das relações internacionais. Esse aqui é muito importante para o Japão, principalmente com as relações com os Estados Unidos. Desenvolvimento da urbanização e avanço da modernização do país. Intercâmbio cultural com o Ocidente, tá? Como eu já falei com vocês, trazer, né, tecnologias, culturas, né, de outras sociedades para dentro do Japão. Alguns críticos até comentam que essa questão da modernização é, entre aspas, uma ocidentalização, porque você acaba trazendo muito mais coisas que, vamos dizer assim, que destrói a sua cultura do que realmente ajuda a crescer, vamos dizer assim, né? Mas isso é apenas alguns estudiosos, tá, pessoal? Não estou falando que é isso que acontece, não. A gente vai ter um governo democrático e uma unificação do país, promulgação da primeira Constituição em 1889, instauração da monarquia constitucional, criação e organização do exército, reformas econômicas e legislativas, intervenção do Estado na economia, centralização política e fortalecimento do Estado. O Estado aqui ele passa a ter uma importância muito grande, né? O imperador, né? Ele vai assumir a função de fazer com que a sociedade cresça, né? Então a gente vai ter um forte papel do Estado. Criação da moeda japonesa, tá? Que é até hoje o iene. Criação do Banco do Japão. Ensino primário obrigatório e criação de universidades. Expansão dos transportes, criação de ferrovias, né? Que, como eu já comentei com vocês na aula passada, vai ser muito importante para ligar os principais pontos das ilhas japonesas, tá? Bom, a Era Meiji ela vai terminar formalmente em 1912, com a morte do imperador, tá? Então, um pouquinho antes aí da Primeira Guerra Mundial, a gente tem o fim da Era Meiji, tá? O que vai acontecer então? A gente tem o início do imperialismo nipônico, né? O imperialismo japonês com a guerra sino-japonesa, tá? Eu trouxe alguns pontos aqui, né? Que a primeira que a gente tem que pensar foi comentado semana passada. O Japão é um país pequeno, com grande aumento da população, principalmente, né, após aí a década de 50, com a abertura. O que fazer com esse excedente populacional? Onde que a gente vai colocar todo mundo se a gente não tem território, tá?
A gente tem, ao mesmo tempo, o imperador, né, que desenvolveu esses conglomerados, que são essas grandes empresas que concentraram capital, ou seja, concentraram dinheiro, né, para com que esse dinheiro pudesse ser investido numa posterior guerra, tá? Então, esses grupos industriais e financeiros que se organizaram como conglomerados, atingindo grande tamanho e poder na economia japonesa, entre a Era Meiji e o final da Segunda Guerra Mundial, que vai acabar sendo proibido depois, tá? Mas esses zaibatsus, eles vão fazer com que o país consiga, né, ter dinheiro suficiente para, dentre outras coisas, entrar em guerra, tá? Então, aqui está explicando mais uma vez. Um exemplo é a Mitsubishi, tá? Que é uma empresa que a gente conhece, tá? Que ela vai ser originária aí dos clãs, né? Vão ser uma das primeiras indústrias japonesas aí, tá? Então, o poderio econômico japonês, ele baseava nos gastos do Estado para a modernização das forças armadas e na concentração de capital dos zaibatsus. Isso aqui eu já tinha falado, né? Então, aqui a gente tem alguns pontos da industrialização clássica e o que o Japão fez, né? Então, em azul, eu tenho o que o Japão fez e do lado aqui em preto, o que era parecido, vamos dizer assim, na Europa, tá? Isso aqui eu também já havia comentado, isso aqui é só um resumo. Mas aí, qual foi a solução que eles encontraram para conseguir alcançar uma maior industrialização e fazer com que o Japão crescesse mais? A única solução que eles encontraram foi o quê? A expansão territorial. Como a gente já sabe, até a Segunda Guerra Mundial, as guerras elas eram puramente de conquista, né, territoriais. Claro que não eram territórios quaisquer, né? O Japão, por exemplo, não serviria qualquer território para ele. Ele precisava de um território que, além de poder abastecer a sua população, né, do ponto de vista, por exemplo, agrícola e de territorial, também precisava de um território que tinha matérias-primas para suas indústrias, tá? Então, aqui também tem mais uma explicação do zaibatsu. Bom, então, nesse acelerado processo de industrialização, a escassez de matérias-primas de energia e de limitação de mercado interno levou o Japão a se aventurar em busca de territórios na Ásia e no Pacífico. Então, pessoal, a primeira pergunta que fica aqui, né? A resposta tá aqui, né? Por que o Japão, né? Tá lá a pergunta, né? Por que o Japão se aventurou em guerras no século XX? Tá aqui, né? Porque o Japão tinha, né, um país que, para desenvolver, né, a sua indústria, a sua economia, né, ele precisava de território porque tinha uma escassez de matéria-prima, de energia e limitação de mercado interno. Então, por isso, o Japão precisou se aventurar, mesmo sabendo dos riscos, né? Durante muito tempo, aquela sociedade ficou desenvolvendo, né, crescendo para isso, tá? Então, por isso que o Japão, na Segunda Guerra Mundial, eles tinham aquele exército tão concentrado mesmo em ganhar aquela guerra, né? Então, pesado investimento militar e rígida disciplina, a nova potência reagiu ao expansionismo norte-americano, estabelecendo sua esfera de influência no Oceano Pacífico e na Ásia Oriental. Os marcos do processo de expansionismo japonês foram a conquista do arquipélago chinês de Taiwan, tá, em 1895, e a Guerra Russo-Japonesa de 1905, que possibilitou a ocupação da Coreia. Na década de 1930, o Japão iniciou a ocupação do leste da China, e aqui eu vou considerar como a mais importante, tá? Porque o Japão vai conquistar a Manchúria, que depois, quando a gente estiver falando de China, a gente vai falar de novo disso aqui, mas a Manchúria é uma região chinesa que tem reservas estratégicas de carvão mineral e de ferro. Então, depois, né, de ter ganhado duas guerras, duas disputas, o Japão vai conseguir também vencer a China, tá? E essa conquista aí vai ser muito importante por conta das reservas de carvão mineral e minério de ferro, tá? Isso daí também é muito importante saber, tá? Aí o que vai acontecer, gente? O Japão, na década de 30, a gente tá falando de uma Alemanha nazista, tá? E um Japão, né, que tá ganhando disputas na parte asiática, tá? Então, o que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial que a gente já sabe? O Japão,
depois de ter, vamos dizer, assimilado essa questão de expansão dos norte-americanos, o Japão ele vai acabar se aliando, né, à Alemanha e à Itália no pacto aí do eixo, em 7 de dezembro de 1941, tá? E a gente vai ter aí o célebre ataque surpresa à base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, que vai deflagrar aí o início da guerra no Pacífico, tá? Isso aqui também não é novidade para vocês, provavelmente vocês já estudaram essa história, mas a gente tem aí, então, o início do conflito ali no Japão, né, na Segunda Guerra Mundial. Só que o que vai acontecer? Essa política expansionista, ela vai levar o Japão a ser derrotado, né, e a sua quase destruição em 1945, né? O Japão vai jogar com todas as suas forças, mas os Estados Unidos aí vão jogar 2 bombas atômicas no território japonês e vai acabar ali com o sonho japonês, vamos dizer assim, né? Pelo menos a guerra no Pacífico ela vai terminar assim. Então, a expansão territorial, só um resumo aqui para vocês, né? Eu já falei, ó, a matéria-prima vai ser em busca de matéria-prima em mercado consumidor. O alvo aí vai ser a Rússia, a China e a Coreia, principalmente. A gente vai ter uma das guerras aí, a guerra sino-japonesa, né? Aí que vai anexar aí o Taiwan, a guerra contra a Rússia e depois na Primeira Guerra Mundial eles vão conquistar alguns privilégios na China, tá? A Segunda Guerra Mundial, que aqui sim a gente tem o grande problema japonês, né? Porque a gente vai ter aliança com os países, com a Alemanha principalmente, a Alemanha fascista, tá? A gente tem antecipação da entrada dos Estados Unidos aí, porque a gente sabe que historicamente, né, os Estados Unidos eles entram porque a Alemanha estava vencendo, né? A Alemanha e a Itália perdem para os aliados, Estados Unidos, Reino Unido e França, e a União Soviética, que também ela entra, né, na Segunda Guerra Mundial apoiando os países capitalistas por conta ali do crescimento do fascismo. O Japão ele vai continuar na guerra, então a guerra no Pacífico ela acaba depois, tá? E é designado por bombardeios americanos, tá? Então a gente vai ter aí 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e aí sim o Japão vai render e perder as anexações obtidas depois da era Meiji. Então tudo aquilo que o Japão havia conquistado, né, que a gente colocou aqui, é que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial. O Japão perde tudo isso e volta ao território que ele tinha antes, tá? Então é isso aí que vai acontecer. Bom, agora falando sobre a reconstrução pós-Segunda Guerra, como eu falei com vocês, o Japão, né, ele vai ser também considerado culpado pela Guerra Mundial, como foi a Alemanha, tá? Então ele vai aí ser governado pelo Conselho Supremo das Potências Aliadas. Vai ser um período de grandes reformas políticas e econômicas, objetivando a modernidade. Então, pessoal, nessa época aqui, né, de reconstrução, a sociedade japonesa ela se volta já para uma estrutura em que eles não querem mais guerra, né? Depois de tudo que eles passaram, eles começam a entrar numa sociedade em que agora, ao invés da gente lutar por novos territórios, a gente vai tentar lutar para crescer, reconstruir o nosso território e com o nosso território mesmo se tornar uma potência. Se der, bem. Se não der, a gente contenta com o que tem. Porque a devastação da Segunda Guerra Mundial realmente foi muito intensa, tá? Então, a gente vai ter as políticas econômicas, a gente vai ter a proibição dos monopólios. Então, aqueles aibatsus que eu comentei com vocês, eles vão ser proibidos, tá? Politicamente, o Japão adotou o regime parlamentar e se configurou o Partido Liberal Democrático. Foi implementada uma nova Constituição em que vai limitar aí os gastos militares a 1% do PIB. Isso aqui é mais uma das coisas, né, para justamente evitar que se desenvolva novamente um exército, né, uma sociedade que busque uma certa vingança, tá? Bom, quando a gente fala de fim de Segunda Guerra Mundial, a gente fala sobre Plano Marshall, né? E a gente vai ter a existência de uma ajuda americana no Pacífico, tá?
E nessa época também, a gente vai falar daqui a pouco, mas tem uma série de coisas acontecendo naquela região ali que é muito importante a gente lembrar, que é o fortalecimento do comunismo, tá? A gente tem a União Soviética, tá? Que é um país, um conjunto de países, né? Socialistas, e a gente tem uma recém-declarada China comunista, tá? Porque a Revolução Chinesa vai acontecer em 1949. Então, os Estados Unidos, quando eles resolvem ajudar o Japão, não é simplesmente porque eles são bonzinhos, é porque o que? Eles tinham medo, né, de acontecer, como o Japão está muito próximo da China e muito próximo da União Soviética, eles tinham medo daquela sociedade que estava tão destruída ser contaminada, né, entre aspas, pelo socialismo, tá, da China e da União Soviética. Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos, perdão, vai ajudar o Japão para fortalecer a economia japonesa e fazer ali na Ásia, né, um ponto capitalista americano, tá? Então, eles se tornam aliados. Então, eu coloquei isso aqui, né? Além das intervenções modernizadoras, os Estados Unidos elegeram o Japão como o principal ponto de apoio asiático na luta contra o comunismo sino-soviético, estratégia que se fortaleceu sobretudo após a Revolução Chinesa de 1949. Assim, o Japão passou a se beneficiar da ajuda financeira do Tesouro dos Estados Unidos, fundamental para a recuperação da sua economia. Então, é muito importante vocês lembrarem desse ponto, que os Estados Unidos não simplesmente foram bonzinhos, só assim, não, tadinho deles, a gente destruiu, vamos ajudar. Não é só por isso, é porque tinha ali uma ameaça comunista muito grande, tá? E isso aqui vai acabar realmente acontecendo, né? Porque o Japão, ele vai se tornar uma potência e vai, vamos dizer, bater de frente ali com a China, tá? Em 1954, na moldura da Guerra Fria, o Japão firmou um pacto militar bilateral com os Estados Unidos, colocando-se sob a proteção dos norte-americanos. Voltaram-se contra a União Soviética e a China, que a gente ficou conhecida aí como guarda-chuva nuclear. A expansão da economia japonesa após a Segunda Guerra realizou-se em ritmo superior ao de qualquer outra das grandes potências. Isso foi chamado de recuperação avassaladora japonesa. Isso aqui está grifado justamente porque isso aqui também já caiu em prova, né, por o que foi, né, a chamada recuperação avassaladora japonesa. A gente está falando de um milagre, né, que foi chamado de milagre japonês, que foi o que aconteceu de 1945 até 1970, tá? Que vai fazer com que o Japão, em 25 anos, sei lá, 30 anos no máximo, se torne aí a segunda maior potência mundial, tá? Como eu falei com vocês antes, no início do século XX, o Japão se torna a maior potência asiática, mas aqui ele já se torna a segunda maior potência mundial. Isso aqui tudo é graças à ajuda americana e graças também à força da sociedade japonesa, tá? Que desde aí a era Meiji, eles foram desenvolvendo, né, aspectos que não aceitavam, né? Eles queriam a recuperação, eles queriam se desenvolver, tá? Então, vai voltar novamente a ideia, né, do governo investir pesado em educação, em trazer profissionais qualificados de fora, investir, né, em estudantes que querem estudar fora, tá? Isso aqui vai ser o principal. O Japão é visto como a defesa do capitalismo no Extremo Oriente. O Japão se restabelece com foco nas indústrias de base naval. Isso daqui é importante também, porque a gente tem agora outro foco, como eu falei com vocês, comparado à Era Meiji, que o foco na Era Meiji ele era fortalecer uma sociedade para ataque, né, para conquistar novos territórios, e aqui não. A sociedade japonesa já aceitou que o seu território é dessa forma, e eles começam a trabalhar, né, com indústrias, né, de base e indústria naval. Após a crise do petróleo, o foco do país muda para a eletroeletrônica e posteriormente a microeletrônica. Então hoje a gente sabe que os produtos japoneses são de excelência, né, de tecnologia assim, de ponta. Por exemplo, quando a gente pensa na fábrica, na questão do Toyota, né, a gente está falando de carro com uma qualidade muito boa. Então o Japão ele passa a ser reconhecido como uma indústria de alta tecnologia, tá? Então a indústria automobilística saiu na dianteira da automação,
Sob a liderança da Toyota, as montadoras japonesas substituíram mão de obra por robôs industriais. Promoveram mudanças radicais na indústria fabril, introduzindo um sistema de trabalho flexível, baseando em pequenas equipes e reduziram ao mínimo os estoques. O toyotismo tomava lugar do fordismo. Bom, gente, isso daqui é muito importante, porque o Japão, né, os japoneses, né, o Toyota, ele vai conseguir perceber que a gente está vivendo agora uma sociedade global, tá? A globalização já começou a tomar conta. A gente está falando do aparecimento de multinacionais. Então, aquele sistema, né, que era conhecido como fordismo, que era produção em grande escala, por exemplo, não fazia mais sentido. Para que você vai produzir muitos carros iguais se as pessoas hoje querem mais diversificação? Então ele começa a trazer para o Japão, né, para as fábricas japonesas, algumas características que vai surgir, né, com o automobilismo, mas depois vai se espalhar pelas outras indústrias, que vai fazer com que as indústrias japonesas tomem, né, na década de 70 ali, um local, vamos dizer, de frente perante ao mundo, tá? Então eu trouxe para vocês aqui algumas características do toyotismo, mas vai ficar como atividade, né? Fazer a diferença entre o toyotismo e o fordismo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Isso aqui é muito importante saber. Isso é matéria do segundo ano do ensino médio, mas eu já trouxe para vocês para adiantar, tá? Então a gente tem um modelo de produção implementado na fábrica da Toyota, que era uma flexibilização do modelo fordista. Então quais são as características? A gente vai ter uma flexibilização da produção, a mão de obra vai ser multifuncional. O que acontecia? Durante o fordismo, um trabalhador ele fazia sempre a mesma função. Então vamos supor, o cara tá ali para apertar parafuso. Se o cara faltou, quem que vai apertar o parafuso para aquele determinado, sei lá, veículo? Outra pessoa não sabia fazer a mesma função dela. Então isso era um atraso para a fábrica, tá? Isso vai passar a não acontecer. A gente também tem a ideia do controle de qualidade, o just in time, né, que é no seu tempo ali, um controle estatístico da produção. O que é a ideia de oferta e demanda, né? O que realmente as pessoas estão precisando? Qual a cor que realmente o povo está gostando mais? Falando de carro, né, a gente vai produzir mais carro prata, a gente vai produzir mais carro branco, né? Personalização do produto e controle visual da produção. Então a ideia é de não manter estoque, tá? Então aqui tem algumas diferenças que eu já deixei para vocês. Vou comentar isso aqui na próxima aula, tá? E aí, gente, o que vai acontecer? Na década de 90, agora já encerrando a aula de hoje, a gente vai ter, né, vamos dizer assim, de 1970 até 1990, o Japão ele permanece com esse desenvolvimento econômico grande, tá? Com a segunda maior economia do mundo, mas a partir da década de 90 a gente tem aí uma realidade de fim da União Soviética, né? E mais especificamente próximo ao Japão, a gente tem o aparecimento dos tigres asiáticos. E a China se torna também um grande concorrente japonês. Um concorrente de mão de obra muito barata e de produção de vários, né, muitos produtos que na época que hoje a gente até fala, né, made in China, produtos de baixa qualidade, mas que hoje a gente sabe que não é assim mais, mas para a época de 1990 começou a trazer uma concorrência grande para os produtos japoneses, tá? Então, além disso, a década de 90 é marcada aí sim por uma certa crise global, tá? Então a gente tem uma estagnação econômica japonesa nessa época, tá? E também, gente, porque no próprio estado japonês, né, a gente vai ter a formação ali de uma grande bolha econômica, porque as pessoas começaram a comprar muita coisa, tá? Aproveitando que o país estava crescendo, e depois, quando teve a crise em 90, essas pessoas muita gente ficou desempregada, muita gente não teve mais condição, ficou devendo o banco, ficou devendo o mercado imobiliário e estourou uma grande bolha, né? Essa bolha estourou, tá? Foi a mesma coisa, o mesmo motivo da crise dos Estados Unidos agora em 2008, tá? População retém os gastos e diminui o consumo. Aí, com isso, o que vai acontecer, né? O país entra em crise, a população começa a diminuir o consumo e começa a virar uma bola de neve, tá? E aí diminui o crescimento japonês.
Então a gente tem esse gráfico aqui que mostra que a gente tem, né, a partir de 1960, um crescimento japonês que vai atingir seu pico ali entre os anos 71 e 75. Depois a gente começa a ter um decrescimento que vai, principalmente após 1985, né, ele não para mais de cair, tá? E depois nos anos 2000 a gente tem uma certa retomada, mas hoje a gente tem essa palavra aqui, né, essas duas palavras, estagnação econômica japonesa, tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas empresas japonesas que a gente conhece, que está no nosso dia a dia aí. São todas essas empresas de qualidade, né? A gente não pode... Vou dar exemplo de algumas aqui, né? A questão da Sony. A Sony é uma empresa aí de, por exemplo, de videogame, de máquina de filmadora e tirar foto de excelência de qualidade. A Toyota, que eu já comentei, questão a Honda, né, de carro, tá? E, bom, concluindo aqui, baseado em um sistema produtivo flexível, o toyotista, o Japão alcançou um bom estágio de crescimento ao longo do século XX, crescendo em taxas superiores aos 5% por ano durante a década de 70. E tornando-se a segunda maior economia do planeta. O país havia adotado uma linha de compreensão do consumo e proteção estatal das grandes empresas. No entanto, a partir de 1990, o modelo japonês de desenvolvimento entrou em crise, em razão de um colapso no sistema financeiro, bancário e imobiliário, além do fato de o país ter permitido a associação entre bancos e conglomerados empresariais, o que diminuiu a concorrência e a eficiência econômica. Adicionando a isso aqui, que eu acabei esquecendo de colocar, né, a gente vai ter também o aparecimento dos concorrentes aí, tigres asiáticos e da China, que vão trazer uma mão de obra muito mais barata. Esse texto que eu deixei para vocês aqui, modelo japonês de ascensão e crise, que está lá no AVA, ele fala, tá? Tá nesse parágrafo aqui, ó. Em primeiro lugar, os demais países do globo também realizaram importantes avanços no desenvolvimento tecnológico, de forma que muitos deles conseguiram avanços iguais ou superiores aos japoneses, com custos inferiores e qualidades semelhantes aos seus produtos. Em segundo lugar, emergiram no contexto da economia internacional alguns concorrentes que começaram a ganhar mercados e a tomar espaços que antes eram homogeneizados, né, pelo mercado japonês, como a China e os tigres asiáticos. Então, eu considero esse parágrafo aqui muito importante, tá? Depois vocês deem uma olhada no texto todo, tá? Mas esse pedaço aqui, junto com esse slide, ele resume aí ele explica, né, a crise de 1990. Então, eu deixei para vocês aqui para a semana que vem, eu vou corrigir essas perguntas junto com as que eu deixei semana passada. 4 perguntas, tá? Qual foi a importância da era Meiji para o Japão? Por que o Japão também protagonizou uma expansão imperialista no século XX? Em que medida a vitória norte-americana influenciou na trajetória japonesa no pós-guerra? E como se explica a crise econômica japonesa a partir do início dos anos 1990, tá? Então, pessoal, na semana que vem, eu vou começar a aula fazendo a correção dos 2 exercícios, tá? Da semana passada e o dessa semana, tá? Bom, perguntaram aqui se a Samsung não é japonesa. Samsung, se não me engano, é coreana. Na verdade, agora eu tô na dúvida, mas com certeza não é japonesa. Comandante Zapico, o senhor quer comentar alguma coisa aqui? Porque esse assunto tem muito a ver, né, com o senhor aí, porque a gente falou de guerra. Se quiser falar alguma coisa para complementar aí a aula. Tá desligado o seu microfone. O seu microfone tá desligado. Bom, acho que o comandante Zapico tá com algum problema ali no microfone. Tá.
Tá bom, não tem problema não. Alguém quer aproveitar e perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Pode falar, tá, gente? Não precisa escrever, não. Não? Então eu vou encerrar a aula e daqui a pouco eu coloco o vídeo para vocês lá no Ava, tá? Gente, muito obrigada aí pela presença de vocês. Espero que tenha contribuído, tá? Com mais aí algumas informações do Japão para vocês. E até semana que vem, tá? Nesse mesmo horário, a gente termina aí o conteúdo de Japão, tá bom? Beijão, boa semana. Tchau, Thaís. Tchauzinho.